Só para fazer a introdução de novo, para começar a gravação, a gente vai começar a discutir agora, num caso concreto, de como é que você faz uma avaliação financeira de uma empresa, tendo como base a matemática financeira. Quem lembrar e quem depois ter acesso ao material, ou na aula passada, nós fizemos a mesma coisa, só com um exemplo muito mais simples, um exercício, não era nenhum caso concreto, nenhum caso real, e sem pensar em nenhum tipo de indicador. Foi uma questão assim, um raciocínio lógico, usando como principal ferramenta a proporção. Então, quanto a empresa investe nos ativos circulantes, quanto a empresa investe nos permanentes, e qual que é a relação disso, como é que você faz uma análise específica. Por exemplo, eu falei para vocês ao passar sobre réguas. Não dá para você medir uma empresa com a mesma régua. Eu não posso comparar uma fábrica com uma empresa que trabalha com a saúde, com prestação de serviços. Cada um tem a sua forma, a sua característica de trabalho e as suas características em termos de ativos e passivos, investimentos, financiamentos. Mas, por exemplo, pensem comigo, uma fábrica tem, de modo geral, muito mais investimento em itens imobilizados, máquina, equipamento, bens móveis, alguns bens imóveis, do que uma empresa que presta serviço. Isso é uma característica de cada uma dessa empresa. E mesmo uma empresa que presta serviço, por exemplo, um banco, ao longo do tempo, os bancos começaram a mudar muito a forma de investir na própria concepção da agência. Quem depois um dia for estudar, for pesquisar como é que era a ideia dos bancos há algum tempo atrás, vai notar realmente que antigamente os bancos, eles tinham a posse dos seus imóveis. Então eu fazia um grande banco e eu comprava esse imóvel e fazia meu banco ali e ele ficaria ali por muito tempo. Quem lembrar em Maringá, em Passo, tudo mais, vai ver que tem alguns bancos que estão no mesmo endereço há muito tempo. Posso lembrar assim de cabeça o Banco do Brasil ali do centro, da agência Centro, da Duque com a Erval, se não me engano, Duque, não sei mais quem, Neo Alves, alguma coisa ali. Tem aquele prédio azul do lado que funcionava um tal de SESEC ali, depois mudou e se extinguiu. Mas a tendência hoje não é essa dos bancos. Hoje os bancos preferem não investir em imóveis, ele aluga um imóvel, faz um aluguel por um contrato longo, e aquele dinheiro que estaria investido em imóvel, ele vai deixar separado para emprestar para as pessoas, que é onde o banco ganha mais dinheiro, emprestando dinheiro para as pessoas que não têm. Então, hoje em dia, um aluguel corresponde, na média, a 0,5% do valor do imóvel, 0,5%. O banco empresta pelo menos 4% ao mês o dinheiro. Então, notem que, ao longo do tempo, essa sensação, ou a possibilidade, ou a característica do investimento, ele muda. E como é que eu consigo descobrir como para o banco é mais vantajoso? O que é mais vantajoso para o banco? De novo, vai entrar o nosso cálculo de juros, que vocês já viram. Eu vou calcular o quanto eu ganho alugando um imóvel, comprando um imóvel, ou o quanto ganho alugando e pegando aquele dinheiro e fazer algum tipo de outro investimento. Então, note que o nosso trabalho ele vai muito nessa perspectiva de avaliar, calcular no cálculo financeiro, com as ferramentas que vocês viram, HP, Excel ou algum sistema, e a partir desse cálculo você vai decidir com base nisso ou nesse número. E a decisão que você vai tomar, ela vai ter a capacidade de ou melhorar muito a situação da empresa, muito mesmo, ou levar a empresa a ter situações de dificuldades, em alguns casos bem sérias. Um último exemplo, a gente pode começar a trabalhar com esse relatório, foi o caso da Sadia, lá em 2009. Então, é um caso que não é recente, fazendo aí quase 10 anos, né, um pouco mais de 10 anos, mas foi um caso muito contundente naquela época, porque a Sadia é uma empresa, e era na época muito sólida, mas algum analista de investimentos da Sadia decidiu fazer um investimento nos chamados derivativos cambiais, que é um investimento lastreado em dólar. Se tivesse dado certo,
essa pessoa que decidiu, que nunca ninguém falou, se foi uma junta de pessoas, ela estaria muito bem na empresa e seria tratada como se fosse um herói. Mas não deu certo. Não deu certo, a empresa perdeu todo o dinheiro para o capital de giro, porque o investimento furou, e ela ficou sem dinheiro nenhum para tocar a operação dela. Ela tirou dinheiro da operação principal, que é processar a carne, e levou para o mercado de investimentos. E ela perdeu, ela tinha algumas saídas só. Ou levantar grandes empréstimos caros, que ela não conseguiu, ou arrumar um sócio para comprar. Ela queria inicialmente um sócio estrangeiro, ninguém conseguiu. Aí entrou a Perdigão e comprou a Sadia. Na época se falou, até para não melindrar muito a marca, que foi uma fusão entre as duas, mas na realidade não foi, né? A Sadia foi comprada pela Perdigão e criou-se a BRF, como uma holding que mantém as duas marcas, e em nenhum momento se cogitou em acabar com a marca Sadia. A marca Sadia e a marca Perdigão são marcas muito fortes nesse setor alimentício. O que aconteceu, que foi uma ordem do CAD, para não ter monopólio ou oligopólio, ela teve que se desfazer de algumas operações, vender algumas operações para não concentrar muito o mercado. Mas, assim, são questões que, apesar da decisão ter sido equivocada, mas na época ninguém sabia disso, não dá para falar sobre o passado, a base da decisão é uma base financeira. É um cálculo financeiro que alguém fez, uma expectativa de ganho que não se concretizou, mas a base é a matemática financeira. Então, se acostume a partir de agora, nesse mês e no outro, a tentar discutir mais o cálculo financeiro, não propriamente pegar um papel e ficar resolvendo juros sobre juros, lá o cálculo braçal, mas tentar entender a partir de agora como que aquele cálculo braçal que vocês fizeram podem ser usados para decidir sobre a empresa. Aqui o exemplo que eu tenho, porque eu não tenho dados de empresas todas, é da empresa SA. Mas eu posso pensar na minha empresa. Vai que alguém abre uma empresa a partir de um tempo futuro e precisa saber como é que a sua empresa está. Ou tem que decidir qual o caminho que a sua empresa vai seguir. Se você quer fazer algum tipo de investimento, de onde vai vir o dinheiro, que compensa mais, que compensa menos. E aí eu vou seguir o trabalho, mas com uma decisão baseada em dados um pouco mais sólidos. Porque senão fica uma coisa muito no achismo, né? E mesmo empresas pequenas que começam como se fosse uma startup ou um fundo de quintal, alguma coisa assim, inicialmente falando, essas contas são essenciais. Então, se eu quero montar lá um exemplo que acontece muito em tipos de empresa, o pessoal começa a fazer empresa de alimentação. De repente, alguém na casa cozinha super bem e você começa a fazer comida para vender. Mas em algum momento tem que pensar assim, puxa, mas eu tenho que expandir a operação, quero comprar alguma coisa, tenho que comprar uma máquina, tenho que comprar mais equipamento, tenho que comprar mais estoque, demanda dinheiro. E a pergunta é, mas o dinheiro vai vir de onde? Se você não tem, vai vir de onde? Vai emprestar? Vai emprestar de que banco? O banco vai cobrar quanto de taxa efetiva de juros de você? Quanto? Então, essa é a nossa perspectiva, tá? Começa com uma empresa SA porque a empresa limitada não é obrigada a divulgar o balanço dela. Ela faz para fins fiscais. A única empresa que é obrigada a divulgar o balanço é o balanço das empresas SA. Então, o modelo é bem simples. Existem relatórios diversos. Relatórios, eu até estava olhando um aqui agora, depois eu mando para vocês, que era muito longo, mas quem quiser ter a curiosidade de ler, é bem interessante para a nossa formação. Um relatório mais qualitativo, com informações não financeiras, mercado, estratégias que a empresa toma, no caso a Natura mesmo. Se eu achar, eu já mando para vocês aqui depois da aula. Perspectivas, um estudo sobre o mercado consumidor, quem é o mercado que ela atende mais, quem que ela atende menos, como é que ela vai fazer para atender mais, o que atende menos, e assim vai. E esse aqui, que é o relatório financeiro. Você tem uma apresentação numa aba do site chamada RI, Relação com os Investidores. A Natura tem um caso à parte, porque ela tem um site
que é muito mais voltado, como ela vende também coisas quase que porta a porta, o site dela é muito para quem quer comprar o produto dela. E para você achar o RI é mais difícil, mas acha. Depois que você achou esse RI, você vai ter lá dados dos trimestres. Então, primeiro trimestre de 2019, segundo, terceiro e quarto, e fecha o ano. E já temos alguns dados dos primeiros 2 trimestres de 2020. Aí tem os 4 trimestres, depois tem o relatório que é anual. Ok? Esse aqui eu peguei do quarto trimestre de 2019, que praticamente fecha o ano inteiro de 2019. Tá? Então, aqui tem a explicação sobre o tempo, sobre a empresa, que é uma holding, imagine que essa Natura e Company SA é um guarda-chuva, e você tem embaixo do guarda-chuva várias outras empresas menores penduradas. Tá? Aqui vocês têm uma relação da KPMG. KPMG é uma das Big Four, em termos de auditorias ou auditores independentes, que é uma outra ideia que vocês vão ter depois. O pessoal da Contábeis vai ter muito mais que da gestão, mas não importa, a gente também pode ter a mesma perspectiva, que é o seguinte, todo balanço de empresa tem que ser assinado por um contador, ok? Analisado por um gestor. Mas a empresa SA, aberta, que divulga os dados nas mídias impressas e sociais, além de um contador que ela mesma contrata ou terceiriza para assinar o seu balanço, precisa contratar um auditor independente. O auditor, ele faz o trabalho de auditar o balanço. O que é auditar? Auditar tem o sentido de conferir. Eu vou conferir o balanço para ver se existe alguma inconsistência. E se tiver, eles não vão assinar. E se assinaram, é porque na perspectiva dessa auditoria, os balanços estão corretos, os dados estão corretos, não tem nenhum erro, que tanto pode ser um erro de sem má fé, alguém lançou alguma coisa errada e tudo mais, ou um erro que pode até denotar uma má fé da empresa para parecer melhor do que realmente ela é, para tornar as suas ações mais viáveis e mais líquidas para serem consumidas. Tem a KPMG, tem outras 3, tá? Aqui uma mensagem da auditoria, a gente não vai ficar nisso aqui, mas só para que vocês depois, quem quiser dar uma olhadinha, é uma boa leitura aí de fim de semana. Isso eu falo mesmo, não é para brincar, né? É bem interessante mesmo. E aqui umas explicações da auditoria, tá? Vamos lá para os balanços, que tem de importante para a gente nessa perspectiva aqui. Notem que tem umas 4 folhas só da auditoria, tá? Aqui é o que para nós é o que importa mais. Vou aumentar aqui, mas só para que vocês entendam. Que é o balanço patrimonial dela. Não se espantem de vocês verem a contabilidade na matemática financeira, porque elas são bem correlatas. E essas duas juntas são as bases para você trabalhar com a administração financeira nos próximos períodos, porque elas são as bases das ferramentas que vocês vão usar para o processo de tomada de decisão. Então, a gente vai se acostumar desde já. Então, é um pouco de matemática, um pouco de contabilidade, para a nossa análise financeira ser mais robusta e mais correta. Tá? Não se enganem que a empresa apresenta um número pequeno aqui, ó, mas notem que aqui é em milhares de reais. Então, tem mais 3 zeros aqui em cada número desse, que ela decidiu tirar para não ficar um número muito grande. Ok? Mas tirar 3 zeros muda alguma coisa para análise? Quem trabalha com proporção, se você for calcular um índice aqui, uma liquidez, uma rentabilidade, um ROI, não importa, tirar os últimos 3 zeros não muda nada, porque a proporção é a mesma. Se eu dividir 100 por 50, é igual a dividir 10 por 5. O resultado é o mesmo. Então, essa é a ideia.
Aqui, a gente tem duas situações para vocês avaliarem bem. Três, na realidade. Tem a nota explicativa. O que a nota explicativa nos diz? Ela explica alguma coisa. Pense em uma coisa. Eu não conheço ninguém na Natura. Não trabalho lá. Pego um balanço patrimonial dela e, às vezes, posso ter alguma dúvida sobre o balanço. Eu posso não entender o que está escrito ali. Não é no sentido de não saber ler, mas no sentido de não entender o que aconteceu com aquela situação. Quem que pode me explicar? A nota explicativa. Então, ela vai descrever o que aconteceu e, a partir dessa descrição, você consegue entender melhor esse caso, esse dado, para tomar a sua decisão em relação a isso. Tá? Eu só vou pegar o arquivo, o PDF que eu salvei aqui, porque ele é mais fácil para eu aumentar. Espera um pouquinho só. Não consigo aumentar esse arquivo aqui. Tudo bem aqui? Por aqui? Até aqui? Tudo bem, professor. Obrigado, gente. Esse rapaz que responde sempre é interessante. Voltando aqui. Aqui. Aí, agora eu consigo aumentar um pouquinho. Bom, vamos lá para o balanço de novo para que vocês vejam o que a gente vai fazer a partir de agora. A minha possível pergunta, se eu fosse contratar vocês como analistas, é a seguinte. Posso comprar a ação dessa empresa? Ou a ação dessa empresa tem boas perspectivas de se valorizarem, ganharem mercado, trazerem para a minha carteira de investimentos mais dinheiro? Então, essa pergunta é uma pergunta básica que vocês têm que ter que responder se fossem um analista de investimentos. Então, eu vou explicar. Aqui tem dois vieses, né? Então, tem a controladora e o consolidado. O que significa isso? Significa você pensar que, primeiro, isso aqui, ó, digamos que eu tenho uma empresa e várias outras que pertencem a essa empresa maior, uma holding. O que você pensar nos termos de antigamente, uma matriz e filiais. Esse controladora seria só da principal empresa, só da matriz, só dele e mais de nenhum outro. E o consolidado seria de todas as empresas que fazem parte deste grupo, não só a principal, mas todas as outras empresas. Então, você pode trabalhar para avaliar tanto a controladora quanto o consolidado, não importa. Vamos começar a trabalhar, até porque tem mais dados, aqui não li porque não tem 2018 aqui, com o consolidado, tá? Com as contas e com o consolidado. Primeiro ano, que é 19, e outro que é 18. Uma outra característica é a seguinte, não dá para você dizer se um valor que você encontra é bom ou ruim, sem um padrão para você comparar. Então, a nossa avaliação financeira, ela, em tese, ela vai se dar muito em padrões de comparação. Eu não posso dizer se o Pedro é alto ou baixo sem um padrão para comparar. Se eu comparar o Pedro, que tem 1,80 m, com alguém que joga basquete e tem 2,10 m, ele é pequeno. Mas se eu comparar um cara que tem 1,70 m com um anão de 1,30 m, ele é grande. A mesma coisa na empresa. Então, um padrão para você comparar, para saber se o caixa da empresa está alto ou está baixo, é você comparar com outro período. Então, eu posso comparar com 2018 e pegar 19. Se fosse o caso, 20 com 19. Como o 20 não acabou, eu trabalho por trimestres. Então, o segundo ou o primeiro trimestre de 2019, que é comparado com o primeiro de 2020. Eu comparo um com o outro. Que é o que vocês têm aqui, 19 e 18, tá? Aí eu tenho o total do ativo circulante, dos dois, notem que houve um aumento de tudo,
né? Especialmente do total de 6 para 9, quase 3 milhões, né? Que são investimentos de curto prazo, que têm uma rentabilidade menor que os do longo prazo e tem mais liquidez, mas você converte em caixa mais facilmente. A principal conta de 2019 é caixa, concordam? 4 milhões de caixa. Que em termos de análise, a gente teria que avaliar se compensa deixar muito dinheiro em caixa. Notem que é quase 4 vezes mais do que 18, mais ou menos. E será que a conta caixa vai trazer algum tipo de retorno para a empresa? O retorno não traz, só se precisar manter uma liquidez alta para eventualidades, mas mesmo assim, às vezes não compensa ganhar nada para você ter segurança plena. Mas, né, essa informação que vocês teriam. Mas como é que eu vou explicar e vou entender por que cada um passou para 4? Certamente, essa nota 6 aqui, explicativa, vai explicar para vocês por que da variação tão brusca assim. Tá? A conta estoque é uma conta que não é a maior, de repente é a segunda maior, e não houve uma variação de estoque muito grande. Ó. Eu tinha 1.300.000, tenho 1.400.000. Então, não posso afirmar que esse aumento de caixa foi com a venda dos estoques. Tem que olhar outras contas também lá para baixo. Tá? Mas, circulante tem 9 milhões. Aqui eu tenho os ativos não circulantes, começam a ter um prazo mais longo, então imposto, recuperar, sindical, depósitos judiciais e uma série de outras questões. E aqui a parte que a empresa usa essencialmente para suas operações normais. Imobilizado é o que ela investe em prazo indeterminado para o seu uso, maquinário, equipamento e assim por diante. Intangível é o que você não pega, e não é concreto, e um intangível que é bem fácil para você entender é a marca que a empresa tem. Então, a marca que a empresa tem o seu valor, pode ser vendida, e como pode ser vendida e tem o seu valor e é de posse de alguém, é também um ativo que precisa figurar no meu balanço patrimonial, lá no item dos longos prazos, né? No caso, na conta intangível. Outros exemplos de intangível é o conhecimento que você tem, de repente uma fórmula que você tem de um produto e mais ninguém sabe. E aqui é como se fosse um aluguel de direitos de uso, né? Você paga para usar alguma coisa por algum tempo. Mais uma coisa que fica bem evidente para a gente aqui, depois a gente pode fazer algumas continhas para avaliar, é que a estrutura da Natura, ela tem uma grande parte do dinheiro que ela aplica em itens de curto prazo. No primeiro ano, que é o mais novo, né? De 11 para 9, e também no ano anterior, que era no total, 8, quase 9 para 6. Então, a característica da Natura é essa, não investir, assim, grandes valores em itens de imobilizado, que é longo prazo, né, o prazo determinado. Prefere deixar dinheiro lá para cima, que são itens com mais liquidez, mais fáceis de vender, mas que não tem tanta rentabilidade assim. Não existe uma estrutura ótima, do certo e errado, depende muito dos seus objetivos, decisões, conjunturas e assim sucessivamente, tá? Já a gente vai chegar a tudo mais sobre isso aí. E aqui embaixo, você tem, aqui nos permanentes, que não houve uma mudança muito significativa, né? A empresa tem imobilizado que diminuiu, eu posso até ver depois por que diminuiu, mas são duas causas essenciais, ou porque a empresa vendeu algum bem, tem uma máquina que eu não uso mais, eu vou lá e vendo, ou porque houve uma depreciação, que é a perda de valor do bem, mas sem efetivamente o dinheiro ser gasto. Ok? Aqui vocês têm os passivos da empresa,
Deixa eu tirar minha foto aqui. Que você tem... Lembra que eu passei para vocês a ideia de debenture? Lembram que você pode comprar uma debenture? Debenture significa um título privado de uma empresa não bancária, que o banco lança CDB, que a empresa, quando lança uma debenture, para ela é um financiamento, uma fonte de financiamento. Para quem compra, é um investimento, tá? Então, ela vendeu debêntures e está junto com empréstimos e financiamentos. Tem aqui fornecedores que tem depois pesquisar o que significa esse risco sacado, que eu não sei. Não é uma relação contábil isso aqui, depende de um termo que a empresa usa. Mais alguns outros passivos de curto prazo e também os passivos de longo prazo, que no balanço mais tradicional nós chamaríamos isso aqui de ELP, que é o exigir a longo prazo. Mas nas empresas de agora estão abolindo um pouco esse termo. Então, eu tenho aqui empréstimos de longo prazo, todos aqui são empréstimos de longo prazo, e aqui embaixo o patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa. Tá? Aqui você tem no capital próprio o capital social, que é o dinheiro que a empresa inicialmente aportou. Tem algumas reservas que eu posso fazer. Reserva não é distribuição de lucro, ok? Eu separo um valor para um uso específico, tá? Tem outras contas que vocês estão vendo aí, dividendos, deságio, ajustes, e também o total do patrimônio líquido. Mas o que dá para perceber aqui é uma coisa bem simples, ó. Notem que a empresa investiu 21 mil, ou 21 milhões. Se no ativo, mais ou menos, dos 21 milhões, 11 são ativos não circulantes, é porque mais ou menos 11 são ativos circulantes. Então, é uma fábrica, ela produz algumas coisas também, terceiriza outras, que está mais ou menos meio a meio nos investimentos. Vamos ver como é que a empresa dividiu e usou as fontes de financiamentos que ela usou lá no ativo. Então, dos 21 milhões aqui, dos ativos e passivos, a empresa levantou de capital oneroso de curto prazo, são dívidas 7 de curto prazo, longo prazo 10. Então, tem 17 de 21. Então, uma grande parte é dinheiro de terceiros e uma pequena parte é capital próprio. Depois a gente vai investigar quanto essa pequena parte acabou. Falta menos de um minuto. Quanto essa pequena parte, em termos proporcionais, a gente vai fazer, e o quanto essa longa parte. Só pense enquanto eu vou e volto, qual é a característica básica de você financiar no curto prazo e no longo prazo. Tem um ponto bom e um ponto ruim para cada um. Pensem que eu já retorno aí. Esperar acabar e vou saindo aqui para a gente retornar. Alguma pergunta até aqui? Nada? Tá tranquilo, professor. Então, eu vou dar um tchau ao Teletubby. Assistiu Teletubby ou Ingrid? Já assisti. Gostava?